Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal de Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão de física da matéria de cinemática vetorial e eu vou abordar um dos temas que os alunos têm muita dificuldade pelo fato de envolver vetores, que é o cálculo da aceleração vetorial. Esse é um assunto que eu ainda não abordei bem aqui no canal. Eu acredito que esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo que aborda diretamente esse assunto. E você tem que estar craque nos vetores para que você resolva. E não só isso, é preciso também estar por dentro da matemática básica, principalmente a parte de teorema de Pitágoras. Essa é uma questão que envolve um dos famosos triângulos que aparece na matéria de teorema de Pitágoras. É um triângulo que inclusive eu sempre comento com os alunos, eu sempre digo em sala de aula, né? Se algum dos meus alunos estiver assistindo esse vídeo, vai me confirmar isso. Eu comento muito com eles de triângulos que aparecem, né? Lógico que é o triângulo de Pitágoras, é o que mais aparece, o 3, 4, 5. Mas também tem um outro triângulo, um segundo triângulo que é muito famoso, que aparece muito nas questões. E que eu já estou meio que antecipando. Esse outro triângulo bem conhecido, ele aparece nessa questão em específico. Que aí quando você já conhece, diminui bastante os cálculos. Né? Você agiliza, você não perde tempo com os cálculos. Enfim, sem mais delongas, vamos lá para a resolução dela. Essa é uma questão que não é de assim provas, né? Uma questão que eu peguei do livro Tópicos de Física. Inclusive fica até a dica para vocês. Eu já fiz algumas questões desse livro aqui no canal e é um livro excelente, gente. É um dos melhores livros para se estudar para essas provas de ITA, de IME, de SpaceX, entre outras. Ela diz assim: uma partícula parte do repouso e dá uma volta completa numa circunferência de raio r, gastando um intervalo de tempo de 2,7 segundos. A variação de sua velocidade escalar com o tempo pode ser observada no gráfico abaixo. Aí que a gente tem um gráfico, é bem legal, gente, porque mostra que essa partícula, ela vai, tipo assim, tendo uma aceleração, depois de um tempo, no finalzinho do tempo, ele passa de uma aceleração para um movimento constante, de velocidade constante, de 12 metros por segundo, ou seja, até 12 metros por segundo é um movimento acelerado. Quando chega em 12 metros por segundo nos últimos 0,3 segundos, que é do 2,4 ao 2,7, passa a ser um movimento uniforme. Ele é acelerado no começo e uniforme no final. Tranquilo, gente? É basicamente isso esse gráfico. Aí voltando para a leitura. Adotando π aproximadamente 3 metros. Quer dizer, aqui eu já fiz um erro, gente. Aqui eu percebi que na hora de escrever eu cometi um errinho aqui. É π 3, né? Enfim, vou deixar essa correção aqui. Adotando π aproximadamente 3, calcule. Aí assim, ele pede no item A o valor de R, né, qual é o valor do R desse movimento circular, o raio do círculo, e a intensidade da aceleração vetorial da partícula no instante t, 1,2 segundo. Enfim, todos os dois são muito bons, gente. Tanto o item A como o item B são muito interessantes, porque você tem que estar por dentro da teoria. A primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver essa questão é lembrar da teoria do gráfico de V contra T, gente. Quando a gente tem um gráfico de V contra T, a primeira coisa que tem que saber é isso, que o ΔS, eu já vou até anotar aqui, o ΔS é numericamente igual à área, certo? Um gráfico de V contra T, porque a gente sabe que velocidade não é espaço sobre tempo, então V vezes T é o espaço, então a gente sabe que a área vai ser o espaço percorrido. E aí isso daqui é a parte do cálculo do item A, saber que o ΔS é igual a área. Aí aqui a gente tem que se ligar, gente, que é um trapézio, né? Como a gente tem um trapézio, a gente tem que se lembrar da área do trapézio. Eu vou anotar aqui, ó, a área do trapézio. Como eu falei no começo, essa questão, ela envolve um pouquinho de matemática também. A gente sabe que a física e a matemática, elas andam juntas, né? A área de um trapézio é Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ó. Isso aqui a gente tem que saber previamente também. Esse cálculo de área de trapézio. Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Aí assim a gente consegue fazer o item A, gente. O item A ele quer saber qual vai ser o valor do raio, né? Aí a gente só precisa saber disso, que o espaço total, né, vai ser esse. E aí o espaço total vai ser exatamente o comprimento desse círculo, né? E a gente sabe que o espaço total é só calcular essa área. Vamos lá, calcular esse ΔS. O ΔS, mais uma vez aqui, né? Reescrevendo. Bzão mais Bzinho
vezes H sobre 2. É só substituir os valores, ó. Quem é Bzão? 2,7. A gente já acrescenta aqui. Quem é Bzinho? 0,3, ó, que é a subtração dos 2,7 pelo 2,4, que vai ficar 0,3. Quem é a altura? A altura é 12, ó. A gente vê que essa velocidade 12. Tudo sobre 2, ó. Pronto, esse aqui é o cálculo. O que a gente pode fazer? Dá para simplificar o 12 com o 2, fica 6 em cima. Aí a gente encontra ΔS. 2,7 mais 0,3 fica 3. 3 que multiplica 6, ó. Ou seja, vai ser 18 metros. Esse é o comprimento da circunferência. Então esse é o que a gente vai fazer, né? O comprimento da circunferência. Aí outra coisa que a gente também tem que estar por dentro. Outra coisa que a gente tem que estar por dentro da parte da matemática. Acredito que todos vocês estão bem lembrados dessa fórmula, né? O comprimento da circunferência é dado por 2πr, ó. Isso aqui são as coisas básicas de matemática que a gente tem que estar afiado para poder resolver essas questões. A gente já sabe que esse comprimento da circunferência é 18. E esse π a gente aproxima de 3, ó. 18 vezes 3 vezes r. Então a gente vai ficar com 18 igual a 6r. Aí passa esse 6 dividindo. R igual a 18 dividido por 6. Você vai encontrar R igual a 3 metros. Essa é a resposta do item A, gente. É bacana, né? O cálculo do item A já é muito bom, gente. É um cálculo excelente, né? Só que ela não para por aí. Vamos fazer o item B. Esse aqui é o cálculo do item A. Vamos para o item B. O item B ele é muito legal também porque ele trata dessa parte vetorial. A gente precisa voltar para o gráfico também, ó. Ele diz que a intensidade da aceleração vetorial da partícula no instante t 1,2 segundo. Quando a gente olha para o gráfico, a gente vê que ele para no 2,4, esse movimento acelerado, né? O movimento acelerado ele para em 2,4. E aí você vê que ele é uma linha reta, ó. Se ele é uma linha reta, o 1,2 é exatamente o ponto médio, gente. Isso foi colocado de propósito na questão, para que você perceba, né, o ponto médio. E aí todo mundo sabe bem como é que trabalha com o ponto médio, ó. Se você tem uma linha reta crescente, o ponto médio do x também é o ponto médio do y. Ó. A gente pode acrescentar no próprio gráfico. A gente acrescenta 1,2 aqui e a metade de 12. A metade de 12 é 6. Ó. Então a gente já sabe a velocidade escalar. Ó. A velocidade escalar de 1,2 segundo vai ser 6. Ó. A gente chama de Vzinho, que é a tangencial, que a gente chama de velocidade tangencial, né? Vt é 6 metros por segundo, né? Velocidade tangencial. Isso aqui é fundamental para essa questão, gente. Aí o que você tem que perceber? Como esse movimento é um movimento circular, a gente tem a velocidade tangencial e a gente também tem a velocidade centrípeta. E aí a aceleração do corpo, ele é a junção da aceleração tangencial, que é a que a gente chama de aceleração escalar, né? Tangencial e escalar são sinônimos, juntamente com a aceleração centrípeta. Aí eu vou até colocar aqui o desenho do ciclo, para que fique bem compreensível, né? O item B, gente, ele tem muita teoria também, viu? Essa questão toda, ela é bem teórica. Você tem que estar muito por dentro da teoria. E aí ele fica fazendo esse movimento circular, né? A gente vai ter isso, ó. Aqui a gente vai ter a aceleração tangencial. E aqui a gente vai ter a aceleração centrípeta, né? O ACP. Aí a aceleração vetorial, gente, ele nada mais é do que aqui a gente fazer a resultante, né? A aceleração vetorial, que a gente pode chamar de A, somente de A, é a junção dessas duas. E a gente sabe que a gente faz o Pitágoras, né? Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Ó. A aceleração ao quadrado é igual a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Esse é o cálculo. É assim que a gente calcula a aceleração vetorial. Ou a gente pode fazer a raiz disso, mas eu prefiro utilizar Pitágoras mesmo, gente. Quando a gente faz por Pitágoras é bem melhor. Aí você vê que ele está ganhando velocidade por conta da aceleração tangencial. Então, enquanto ele tem aceleração tangencial, pelo fato de ser um movimento circular, tem aceleração centrípeta. Na realidade, tem aceleração centrípeta o tempo todo, né? Independente de ter aceleração ou não. Se for velocidade constante, também tem aceleração centrípeta, mas é mais fácil de calcular do que isso daqui, né? Porque aqui você tem a composição de vetores. Isso daqui é a parte mais difícil, gente. Os alunos têm muita dificuldade com essa parte aqui. Então eu espero que vocês estejam conseguindo entender bem, né? Essa parte comigo.
Aí aqui ó, a gente tem que fazer alguns cálculos ainda, viu gente? Porque aqui eu tô ainda falando muito da parte teórica, né? A gente tem que fazer alguns cálculos ainda. Porque aqui a gente tem a velocidade. Não confundam, viu gente? Essa aqui é a velocidade. Mas aqui a gente tem a aceleração. A gente também tem que calcular a aceleração tangencial, viu? A aceleração tangencial, a gente vai utilizar o conceito básico de aceleração, ó. Vamos lá para a aceleração tangencial. Tem que fazer cada coisa do seu lugar, né? Aceleração tangencial. Aceleração tangencial. A aceleração tangencial, gente, nada mais é do que ΔV sobre ΔT, ó. A aceleração tangencial é aquela aceleração mais básica mesmo. A primeira que a gente aprende, né? Aí o que é o ΔV? Aí sim que a gente vai substituir esse 6 aqui. Ele vai do 0 ao 6. Então, o ΔV vai ser 6 no intervalo de 1,2 segundo. Aí quando eu faço 6 dividido por 1,2, eu vou encontrar isso, ó, 5 metros por segundo ao quadrado. Isso é que é o legal, gente. Essa aceleração tangencial, né, ela vai ser isso, né? A gente vai ter 5 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente vê que ela é constante, né? Ela vai ser sempre isso, até o 12, quando chega em 12, né? Pelo gráfico a gente vê, até quando ela chega em 12, ela tem esse valor que vai ser constante, vai ser 5. Quando você divide os valores aqui, você vai perceber que ela vai ser o tempo todo, vai ser constante de 5 metros por segundo ao quadrado. A gente já sabe isso. O que a gente vai fazer agora? Aceleração centrípeta. Vamos lá para a aceleração centrípeta também. Tem que fazer o cálculo dela, aceleração centrípeta. Aí a aceleração centrípeta, eu acredito que todos vocês estão lembrados da fórmula, né? Que é o que a gente chama de ACP. Ele é dado por V ao quadrado sobre R, né? Essa é a fórmula. A aceleração centrípeta é dada por V ao quadrado sobre R, sendo esse V a velocidade tangencial. Nesse ponto, gente, quando você tem 1,2 segundos, eu já fiz esse cálculo, né? Que a velocidade tangencial é 6, então você vai substituir por 6, ó, 6 ao quadrado dividido por R, que a gente já calculou do item A. Por isso que a gente tem que fazer o item A antes do B, ó. O R vai ser 3, a gente substitui por 3, ó. Você vai ficar com 36 dividido por 3, vai dar 12, ó. 12 metros por segundo ao quadrado, ó. Aí pronto, a gente tem uma que vale 5, a outra que vale 12. Elas nada mais vão ser do que os catetos de um triângulo retângulo, gente. Isso aqui foi colocado de propósito nessa questão para que você perceba isso, ó. Você vai desenhar tipo como um triângulo retângulo, né? Você vai ter, vou até colocar mais ou menos na cara desse desenho que eu fiz aqui, que vai ficar mais compreensível, né? Vocês vão entender super bem. A gente tem aqui a menorzinha que vale 5. A gente vai ter essa outra aqui que vale 12. E aí você vai formar tipo um triângulo retângulo, né? O resultante. O resultante é como se fosse a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Você vai ter 5. Você vai ter 12. E aqui você vai ter a resultante como sendo, como se fosse a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Você percebe claramente aqui, ó. Olha como é legal o desenho, gente. Esse 5 ele parte para cá também, ó. Aí você vai ter essa hipotenusa de um triângulo retângulo. Aí como eu falei, que esse daqui é um triângulo muito famoso da matemática, que é o 5, 12. Vocês sabem qual é, gente? Eu falando assim, antes de dizer o resultado, vocês sabem me dizer qual é? Alguém de vocês souber, dê um joinha, não deixe de dar joinha, comentem aqui embaixo, né, qual é o valor da hipotenusa. Esse triângulo famoso, gente, é o 5, 12, 13, ó. Essa hipotenusa vale 13. E a gente não precisa fazer conta nenhuma, porque por Pitágoras a gente chega nisso. Eu não vou fazer essa conta aqui, viu, gente? Porque esse é um triângulo super famoso, 5, 12, 13. Eu sempre digo para os alunos, gravem esses valores desse triângulo, gente, porque ele aparece muito nas questões. Então a gente chega na resposta final, gente. A aceleração, ela vai ser de 13, aceleração vetorial, né? Aceleração vetorial, A que a gente chama, né? Nesse ponto de 1,2 segundos, né? Quando ele está em 1,2 segundo, vai ser de 13 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta final, que é a resultante aqui dessas acelerações tangencial e centrípeta. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Essa é uma questão excelente. Eu não considero uma questão fácil, porque você tem que estar muito por dentro da teoria. Aí você vê que eu passei um tempão aqui explicando a parte teórica dela, né? Para que vocês não tenham dúvidas, vocês tenham conseguido entender bem todo o passo a passo da resolução dela. Beleza, gente? Não deixe de dar um joinha no vídeo,
Isso é super importante para que os vídeos eles possam chegar para mais e mais pessoas. Comentem, compartilhem com os amigos de vocês e acompanhem os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!